Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre vestes sacerdotais. Vamos lá? Sabemos que as prescrições bíblicas acerca das vestimentas sacerdotais estão no livro do Êxodo, capítulos 28 e 39. Mas antes de começarmos este vídeo propriamente dito, é preciso esclarecer que a referência máxima de todo cristão está em Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, tanto no vestir, quanto no falar, quanto aos procedimentos em geral no dia a dia. E principalmente crer que Jesus Cristo é o nosso único, verdadeiro e suficiente Senhor Deus e Salvador. Em tudo devemos imitar o que Jesus foi, praticou e ensinou. É por isso que devemos ser chamados de cristãos, pois toda a nossa vida procede de Cristo Jesus. Em tudo devemos imitar Jesus e os apóstolos, como o apóstolo Paulo nos exorta diversas vezes a fazer. Veja: sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo, como está em 1 Coríntios 11:1 e em diversos outros textos paulinos. Jesus Cristo jamais usou roupas espalhafatosas que o diferenciavam das outras pessoas. Os que faziam muito isso eram os fariseus hipócritas, raça de víboras e sepulcros caiados, como bem nos revela o Senhor ao dizer sobre os escribas e fariseus. Veja. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um único dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas, gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi, como está em Mateus 23, de 1 a 7. Quem é a favor das vestes espalhafatosas nos cultos litúrgicos jamais irá dizer: é aquele que quer pleitear comigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. Em Mateus 5,40 ou em Lucas 3,11, onde Jesus diz: quem tiver duas túnicas, reparta com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Será que Jesus falou isso apenas para os crentes comuns? Jesus tinha uma aparência tão comum e semelhante à de seus discípulos que, para que os soldados pudessem reconhecê-lo e prendê-lo, Judas Iscariotes teve que lhes dar um sinal dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E então o reconheceram no meio de tantos e o prenderam, como está em Mateus 26, 48. Nos inúmeros filmes que retratam a vida de Jesus, não vemos nenhum apóstolo ou o próprio Cristo usando roupas que os destacavam das outras pessoas. Os que sempre são retratados usando essas vestes espalhafatosas são os fariseus hipócritas, com seus chapéus imensos sobre a cabeça, seus mantos compridos bordados e cheios de longas franjas, largos filactérios presos na testa e nos braços. E por falar em chapéus imensos sobre a cabeça, um escritor famoso, um rabino, grande erudito em exegese bíblica, Davi H. Stern, nos revela, na página 513 do seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento, diz que o costume de usar kippá não tem fundamento bíblico e seu uso não é exigido nem no Talmud. O kippá é um chapeuzinho discreto que os judeus usam sobre a cabeça. E ele é pequeno e discreto, mas mesmo assim o seu uso não tem nenhum fundamento bíblico, que se dirá então dos enormes chapéus que os bispos, arcebispos, cardeais e os papas usam sobre a cabeça. Vejam o que Jesus diz do maior de todos os profetas,
em Mateus 11, de 7 a 9. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes fazer no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, é mais do que um profeta. Jesus é bastante explícito ao afirmar que os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então os que usam longas e bordadas vestes sacerdotais vivem nos palácios e não entre o povo. Os que usavam essas vestes sacerdotais entre o povo eram os fariseus hipócritas, como João Batista se vestia. Veja como João Batista se vestia em Mateus 3, versículo 5. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia de gafanhotos e mel silvestre. Alguém consegue imaginar nos dias de hoje um bispo usando essa vestimenta e tendo essa dieta? Alguém consegue? Pois existiu no século IV um bispo assim. O seu nome é São Martinho, que foi bispo de Tours. São Martinho sempre dividia a sua capa com quem estava morrendo de frio e não adotou os trajes que viriam a caracterizar o episcopado em outros lugares do mundo romano na sua época. Martinho se vestia mais como um camponês. Como está no início da página 284 do livro História do Movimento Cristão Mundial, volume 1, de Dale e Scott, da editora Paulus. São Jerônimo, o maior especialista bíblico do V século, dizia que, abre aspas, o hábito não faz o monge. Ou seja, não é o tipo de vestimenta que caracteriza um santo, ou mesmo um religioso. Veja. Por passar algumas decepções por monges companheiros seus no âmbito religioso, Jerônimo aprendera que o hábito não faz o monge. O hábito não faz o monge, mas a sua autêntica e profunda imitação de Cristo. Jerônimo não nega que haja perigo para a alma dentro do monastério. E esse livro não foi escrito por um inimigo da igreja, mas pelo cardeal Jean Daniello, no prefácio do livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, da coleção patrística, publicado pela editora Paulus, no início da página 16. E, para quem já estudou a vida de São Jerônimo, o maior especialista bíblico do V século, sabe que ele sempre rejeitou cargos eclesiásticos e sempre se vestiu humildemente. Em todos os afrescos pintados por grandes artistas medievais, São Jerônimo é sempre retratado usando poucas roupas simples, mesmo na sua velhice. Mesmo na sua velhice. Também na mesma época de São Jerônimo, existiu Celestino I, que foi papa entre os anos 422 e 432. Quer dizer, ele foi papa durante 10 anos. Pois bem, esse papa foi tão humilde que recebia a todos em audiência e respondia todas as suas perguntas, até formar um livro chamado Decretais, que foi o precursor do nosso atual Código de Direito Canônico. Nessa época, os bispos de Provença gostavam de se destacar das pessoas comuns, usando túnicas longas e ricamente bordadas. Também gostavam de usar chapéus longos e os mesmos bordados com os mesmos bordados de suas vestes. Então esse Papa Celestino I lhes escreveu uma carta no ano 428, proibindo todo o clero de usar vestes especiais que os distinguisse dos demais cristãos, dizendo que o clero não se distingua dos fiéis, senão pela ciência, as virtudes, a ortodoxia, e não pelas vestes. E não pelas vestes. Como está no livro Nova História da Igreja, volume 1,
também escrito pelo cardeal Jean Daniello e traduzido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e publicado em 1984 pela editora Vozes, nas páginas 430 e 431. Entretanto, todavia, porém, essa proibição jamais surtiu efeito até os dias de hoje. Os inúmeros monges que viveram no deserto, em cavernas, nos séculos III, IV e V, usavam somente roupas simples e assim mesmo apenas para se protegerem do frio intenso. Não estou dizendo que os protestantes são melhores do que os católicos, mas nesse ponto são mais humildes, ao ponto dos seus líderes se vestirem de terno e gravata, e quando estão no meio do povo é impossível os distinguir dos outros fiéis. Há muitos anos atrás participei das Santas Missões Populares Vicentinas, durante 15 dias, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, junto com mais de 70 pessoas, e o que me chamou muita atenção foi ver que entre nós haviam 5 padres que viviam vestidos como qualquer um de nós, com tênis, calça jeans e camisetas, sem se distinguirem na aparência das outras pessoas. Somente quando era celebrada uma missa é que um deles se paramentava para presidi-la. Somente aí. Tão diferente de tantos clérigos que fazem questão absoluta de se diferenciarem das outras pessoas. Pelo menos o Papa Francisco se esforça em dar um exemplo para tantos padres, bispos, arcebispos e cardeais, sempre usando uma roupa simples, toda branca e um chapeuzinho discreto na cabeça. Espero que ele continue assim e sirva de exemplo aos seus sucessores. Quanto às doutrinas que o Papa Francisco defende, é melhor nem comentar, são um capítulo à parte. Jesus Cristo e os apóstolos sempre se vestiram com roupas comuns, com roupas simples, que não os destacavam das outras pessoas, do povo em geral. Os que sempre faziam questão de se vestirem com roupas longas, repletas de bordados e adornos, com chapéus enormes sobre a cabeça, com filactérios na testa e na mão, são os fariseus, que sempre faziam questão de se destacarem das pessoas comuns, mas que Jesus Cristo sempre denunciava as suas grandes e terríveis hipocrisias. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.